Oi pessoal, tudo bem? Tô aqui fazendo mais um vídeo para vocês, como eu prometi, que eu tinha escrito aí na aba da comunidade, né? Esses dias atrás. Aqui já seria quarta-feira de cinzas, né? Apesar que aqui no Japão é normal, não tem nada disso. É, mas eu vou fazer um vídeo hoje falando, como eu falei, eu vou fazer vídeos sobre vários assuntos e hoje eu queria falar um pouco sobre a minha rotina como a pessoa que faz sessões de hemodiálise, né? Bom, em primeiro lugar, vamos explicar o que é insuficiência renal. Insuficiência renal é quando seus rins não funcionam ou na totalidade ou parcialmente, né? E no caso, a gente tem o tratamento de hemodiálise, que é uma filtragem do sangue, que é um substituto, né? Fazer através de uma máquina o que o rim faria naturalmente no seu organismo, né. Mas por que que acontece a insuficiência renal? Bom, são várias coisas que podem ocasionar insuficiência renal. Algumas, doenças do rim próprio, né, que tem uma série de problemas que podem acarretar, né, que são doenças que ocorrem diretamente no rim, podem ser, de origem hereditária, crônica ou alguma coisa similar, ou por acidentes, né, que possam causar coisas que danificam o rim, ou pode ser através de outras doenças que atacam o rim, mas que são doenças que não têm diretamente a ver com o sistema renal, né? Por exemplo, algumas doenças imunológicas, autoimunes, né? Autoimunes, né? Que a gente fala, como por exemplo, lúpus, né? Alguma coisa como, no meu caso, foi por causa de diabetes tipo 2, mas qualquer tipo de diabetes, né, pode afetar o rim. E outros casos, né, outros tipos de doença, às vezes um derrame, né, alguma cirurgia de grande impacto que pode acarretar algum, algum tipo de, até alergia, né, até alguns tipos de coisas que o organismo, né, ele se desestabiliza, né, eh, vamos dizer assim, né, provocando afetando vários órgãos, né, a partir do momento, dependendo do que ocorre, por exemplo, um grave acidente, a pessoa tem que passar por uma série de cirurgias, alguma coisa assim, e que vai debilitando determinados órgãos dentro do organismo, né, da pessoa e que pode acarretar problemas renais também, né. No caso, existem pessoas que não têm a totalidade do rim, hã, afetado, então às vezes a pessoa pode fazer sessões de hemodiálise, mais espaçadamente ou com menos horas de sessão, porque o rim ainda funciona um pouco, então a pessoa, às vezes ainda urina, eh, ainda o rim ainda consegue filtrar uma parte, né, do sangue, né, então essas pessoas faziam menos, sessões de hemodiálise durante a semana ou fazem menos horas. No meu caso, eu sou um caso padrão, né, que a maioria dos casos de já depender mesmo da hemodiálise, então são normalmente 3 sessões durante a semana, 3 dias da semana, né. Cada sessão dura 4 horas, né. Já aconteceu de eu estar com um organismo um pouco mais debilitado, o médico tentar fazer até 5 horas para não forçar muito o organismo, como eu tenho outros problemas, inclusive problemas coronários, o médico é um pouco está sempre preocupado, porque não quer queira, quer não, o sistema de hemodiálise, ele força, né, o organismo no geral. Por quê? Porque se você tem um rim funcionando normal, essa filtragem ela é feita pelo rim de pouco em pouco durante o dia todo, o rim vai funcionando, o rim vai trabalhando, o sangue vai filtrando, é um processo contínuo
e lento, né? Contínuo e lento. Mas ele é contínuo, né? Então, 24 horas ali o rim tá trabalhando para filtrar seu sangue. No caso, durante a sessão, por exemplo, eu faço de terça, quinta e sábado, né? Terça, quinta e sábado. Então, eu não faço hemodiálise domingo e segunda, depois na quarta e na sexta, né? Então, em 4 horas, a máquina tem que filtrar todo esse sangue, né? Que seria um trabalho que o rim faz 24 horas, né? Então, como faz praticamente uma vez a cada 2 dias, então em 4 horas ele tem que fazer que o rim faria em 48 horas, né? Então é um pouco desgastante mesmo, né? É um pouco desgastante. E o que é filtrado, né? Por que precisa filtrar? Porque tudo que você ingere, o organismo aproveita e sobra, né? É a mesma coisa, a sua alimentação, né? Você come, né? Você come, o organismo aproveita e depois o que sobra, você ou você evacua, né? Fezes, ou no caso, se o rim estiver funcionando, é urina. Quando você não tem o rim funcionando, a tendência quando você faz hemodiálise é não urinar mais também, né? Eu, por exemplo, eu não urino mais. Então, o organismo não produz urina, né? Porque porque a gente fala para as pessoas que precisam beber bastante água, porque um dos grandes processos de filtragem é feito pela água, né? A água vai ajudar a lavar o sangue, né? A lavar o sangue. Então, por isso que acontece a produção de urina, né? Então, na urina também sai excesso de minerais, né? Que você tem no organismo, porque tudo tem que ser balanceado dentro do seu organismo. Você consome determinadas coisas, o organismo utiliza aquilo que ele vai precisar. O resto é excesso, né? Então, mesmo vitaminas, minerais, tudo, na verdade, a gente normalmente costuma comer a mais, né? Ingerir a mais. Então, o organismo pega o que ele vai precisar e o resto ele tem que jogar fora, né? E água também, né? O líquido também, porque tudo que você ingere, na verdade, não apenas os líquidos, mas a própria comida, ela tem uma proporção de água, né? Então, esse excesso de água também é água usada nesse processo de utilização dos outros minerais, proteínas, essas coisas, e depois ela é descartada. Como o rim não faz esse processo, tudo isso é feito pela máquina. Então, a máquina vai tirar seu excesso de água, seu excesso de minerais, seu excesso de todas as outras coisas que você tem, né? No sangue. Então, é feito isso. Como é feito isso? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que fazer, quando vai fazer hemodiálise, a gente tem que fazer uma cirurgia, que é uma adaptação da veia para dar uma vazão maior, né? Então, no caso, eu tenho aqui, ó, no meu braço, a fístula, né? Aqui no Japão, a gente fala que é shanto, né? É isso aqui. Se você coloca a mão, ou se você põe no ouvido, ela parece uma bomba, né? Você escuta o coração, o batimento, porque é o sangue correndo dentro do movimento do coração, né? Então, você vai ali, choque, 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 que é a parte da circulação, né? Tem gente que não gosta de tocar isso aqui, né? Eu falo assim, põe a mão aqui, tem gente que não gosta, tem gente que fala da arrepio, tem gente que acha mal barato, né? Que você sente aquele pulsar mesmo, né? Então, a gente faz isso por quê? Para aumentar a vazão, porque tem que ter aquela vazão de sangue para ir na máquina, né? Para poder sair e poder circular, né? Se vocês procurarem na internet, vocês vão ver, tem algumas figuras, né? Então, o sangue é colocado normalmente, eu vou mostrar as marcas aqui, tá, gente?
Então, é colocado uma agulha aqui, que vai tirar o sangue, que vai para a máquina, passar no filtro, que é feito com fibra de vidro, né? Uma filtragem através de fibra de vidro, né? E depois sai dentro das mangueirinhas, tal, você vai ver, quando você vê uma máquina, você vai ver isso, né? Eu não tenho como, mas vocês procurarem na internet, vocês vão achar. E depois é colocado outra agulha aqui, né? Nesse ponto, que é para voltar, né? Então, aqui ele sai, passa pela máquina, pelo filtro e tal, e volta aqui, né? Tamanho da agulha. É uma agulha mais ou menos assim, né? Então, eu sou furada 3 vezes por semana nesses 2 pontos, né? A agulha é grande, mas normalmente a gente usa uns tipos de adesivos, né? A gente fala tape aqui no Japão, com anestésico, né? É um adesivo anestésico que você coloca antes, né? Eu coloco normalmente 2 horas antes de começar a sessão. E aí, quando você coloca, já tá mais ou menos anestesiado, né? Dói, não dói. Depende também de quem vai aplicar a agulha, né? Você sabe, isso é a mesma coisa que tomar injeção. Tem gente que tem mão mais leve, tem gente que tem mão mais pesada. Eu tenho, é claro, dentro da clínica, eu tenho os enfermeiros que eu prefiro, né? Que eu sei que não vai ficar dolorido. Mesmo porque você vai ficar 4 horas com aquilo, né, no seu braço. Quer queira, quer não, a gente cansa, a gente sente, né? O braço tem que ficar imobilizado, né? A gente fica, esse braço fica com as coisas do outro lado, nesse outro braço aqui, eu tenho que tirar a pressão, ter medida a pressão de 1 em 1 hora. Por quê? Porque você tem que tirar, como você tira normalmente água, né? Você tem que tirar o líquido que tá em excesso. Se você não faz, normalmente quem tem problema renal, incha. Porque tudo que você consome, né? Tudo que você bebe, principalmente líquido, né? Por isso que tem que ter um controle muito grande. Ele vai acumulando no organismo porque você não urina, né? As pessoas pensam que, o pessoal reclama, eu vou tanto no banheiro, eu sempre falo, ó, de graças a Deus você vai no banheiro, né? Que o duro é você não ir, né? Porque vocês não têm ideia de quanto a gente urina durante o dia, né? As pessoas às vezes não têm ideia de quanto a gente urina. E como é bom, né? Porque isso é sinal também que o organismo está funcionando, que está liberando o que não presta do organismo, né? Então, é feito isso, 4 horas. Então, o que acontece? Antes da sessão a gente pesa, a gente tem que... a gente tem, normalmente, o médico estipula, né? Um peso padrão. Um peso padrão. Então, você tem aquele peso padrão. Então, quando você vai começar a sessão, antes de começar a sessão, você pesa. A partir desse peso, ele sabe o quanto você tem que eliminar de líquido. É muito? É bastante, porque eu tento fazer o máximo de controle. Ultimamente eu tô tentando controlar bastante, porque se eu não controlo, eu tenho muito problema de queda de pressão ultimamente, né? Então, quanto mais líquido eu sou obrigada a tirar, mais eu forço o organismo, mais a pressão cai, né? E se a pressão cair muito, na verdade, você não consegue fazer a sessão completa, né? Porque é perigoso a pressão cair demais. Então, eu, em média, eu tenho cada sessão tirar 2 quilos, mais ou menos. Tem gente que consegue até 3 quilos, 3,3 kg, eu não consigo. Antigamente eu conseguia tirar até 2,8 kg, 2,900, até 3 eu tirava. Ultimamente já não tô conseguindo mais, então eu faço o máximo de controle possível, porque no máximo eu tenho que tirar 2 quilos, 2,2 kg por sessão, né?
Então eu luto bastante para não ultrapassar isso, né. E mesmo porque quando eu passo isso eu me sinto um pouco mal, né, ultimamente, principalmente nos últimos tempos, com o meu problema coronário agravou, né, então isso força bastante também, então eu tomo bastante cuidado. Hã, então você pesa antes, né, é calculado então quanto que tem que tirar, durante as 4 horas, né, de líquido. Isso é ajustado, a máquina é ajustada para isso, né, quanto vai tirar por pelas 4 horas, então feito um cálculo para ver quanto tira por cada meia hora, cada 1 hora, né. E depois, que acaba também, a gente pesa para ver se foi tirado tudo certinho, se tá tudo bem, né. Eh, Faço exame de sangue normalmente a cada 15 dias. Por que é preciso fazer o exame de sangue? Para ver como é que tá o balanceamento de tudo dentro do seu sangue, né. O que é mais, preocupante, né, dentro disso tudo, é manter os controles de, potássio, né, em japonês se chama kariumo, e no meu caso eu tenho um problema com o fósforo, que é o urim, né. Eu tenho normalmente eu tenho tendência a ter excesso de fósforo no sangue. Isso também para mim é muito ruim, porque é um dos motivos que eu tenho o meu problema coronário, né? Minha arteriosclerose também é um pouco desse acúmulo de minerais nas paredes das artérias que causam a calcificação das minhas artérias, né? E por isso que eu tenho esse problema coronário, que as minhas coronárias vivem entupidas, que não é colesterol, porque meu colesterol é sempre muito controlado, né? E fora isso, ultimamente, principalmente, eu tenho muita anemia, né? Uma coisa que eu também tive muito quando eu tive que fazer quimioterapia, que me afetou bastante, e que eu sei que também está me afetando nesse problema coronário também, é a anemia que eu tô, né? Que eu sinto dificuldade para caminhar, né? Para fazer exercícios, forçar mais, né? Eu sinto dores, eu sinto cansaço, né? Também por causa da anemia, com certeza, né? Isso também afeta bastante. Então tem esses controles. A preocupação, muitos médicos aqui no Japão, não sei no Brasil, mas aqui no Japão, o pessoal fica muito preocupado com essa coisa do potássio, né? Mas o que é o potássio, né? O potássio é muito importante, na verdade, o potássio para o funcionamento do organismo e da musculatura, e ele é uma coisa muito presente em verduras em geral e em frutas, né. Só que assim, potássio, por que que é preocupante? Porque os médicos se preocupam com potássio? Porque o excesso de potássio no seu organismo, o potássio em excesso ele trava a musculatura, né, ele trava os músculos e ele pode travar o coração, né, porque o coração é um músculo, né. Por isso que os médicos aqui no Japão, eles são apavorados com essa coisa de potássio, apesar que o meu potássio é muito bem controlado, apesar que eu até consumo mais frutas do que os médicos recomendam por dia, quando eu posso, né, quando eu posso. Eh, mas, é uma coisa que precisa, às vezes a pessoa fala assim, né, tinha muita gente que falava assim pra mim, eu falava: "Nossa, eu tenho muita cãibra", realmente eu tenho muita cãibra, gente. Se eu às vezes estou fazendo minha unha, eu mesmo faço minha unha, estou fazendo a minha unha, eu estou cortando papel, alguma coisa, esse tipo de movimento me dá vira e mexe eu tenho cãibra nas mãos, nos braços, né, e é muito comum eu ter cãibra nas pernas. Aí o pessoal fala assim: "Come banana, come banana, come banana", né. Aí, eu acabo, hoje em dia eu não falo mais nada, entendeu. "Ah, tá bom", mas eu não como. Eu gosto de banana e às vezes eu como banana, mas eu não posso ficar comendo banana o dia inteiro, gente. Por quê? Porque banana é uma das frutas que mais tem potássio, né.
Banana, kiwi, melão são frutas que são muito ricas em potássio. Então, quando a pessoa tem insuficiência renal, ela não pode comer essas frutas em excesso, não é? Porque ela pode ficar com excesso de potássio no sangue, né? Por isso que às vezes eu falo assim, as pessoas têm mania de falar assim, ah, não sei o que é bom, não sei o que. Nem tudo que é bom para você é bom para outra pessoa, né? As pessoas não entendem às vezes isso. É a mesma coisa, a pessoa fala, você tem que comer, tá com anemia, precisa comer, comer, comer. Gente, eu não posso ficar comendo muito, eu não me sinto bem quando eu como muito. Eu tô comendo pouco, porque meu organismo tá acostumando a comer pouco, né? E tem certas coisas que eu consigo comer legal, tem certas coisas que eu não consigo comer bem. Hoje em dia, antigamente, quando eu comia muita carne, eu comia muita coisa gordurosa, hoje em dia eu não consigo comer mais, né? Eu como até carne, gosto de carne, mas coisas que tem muita gordura, eu até começo a comer, daqui a pouco eu tô, sabe, falando, não tá legal isso aqui, né? Eu sinto que não tá caindo bem, né? Outras coisas hoje em dia eu não como tanto doce, né? Não gosto muito de doce. Apesar que o pessoal fala, mas você tem diabetes. Eu tive diabetes tipo 2, a minha diabetes tá super controlada já faz anos, né? Uma outra coisa que eu preciso explicar, as pessoas, já cansei de falar isso, diabetes. O que é diabetes, né? Diabetes é um desequilíbrio no seu corpo, onde a produção de insulina não é regularizada, não está regular, então você não está queimando o açúcar, né, que você está consumindo. Açúcar, quando a gente fala açúcar, na verdade, o que a gente quer dizer? Tudo no nosso organismo vira açúcar, gente, né? Coisas calóricas, tudo que é calórico, tudo que tem, que é carboidrato, ele produz açúcar no sangue, depois de ingerido. Então, não é açúcar, claro, o açúcar refinado, qual o problema do açúcar refinado? Ele é absorvido com muita rapidez no organismo, né? Esse é o grande problema do açúcar refinado. Mas não é apenas o açúcar, é tudo em geral, né? As pessoas, que nem eu falo, não adianta você cortar doce e comer um pratão de macarrão ou um pratão de arroz, né? São carboidratos, batata, né? Aí você come assim, faz um prato com macarrão, batata e arroz, né? Então, isso era uma coisa muito complicada que eu tinha que explicar para minha mãe, mas no fim eu até desistia porque minha mãe não entendia, né? Minha mãe fala, come, come, come. Eu falo, mãe, olha o que você preparou hoje, né? Macarrão, arroz, batata. Eu falo, não posso comer tudo isso, né? É difícil, né? Principalmente aquela geração da minha mãe, ou até a minha mesmo, que o negócio era, tem que ficar fortinho, tem que ficar gordinho, porque senão que tá fortinho. Não é bem assim, né? Então, você tem que entender o seu organismo, né? Eu adoro arroz, mas eu evito comer arroz, né? Se eu puder evitar comer arroz, eu ainda prefiro comer o macarrão do que o arroz, porque, primeiro, né, tudo bem, o problema do macarrão é que também é uma coisa que o organismo, ele produz, ele consome rápido, né? Por isso que atleta usa muito macarrão, porque ele é uma coisa que te dá energia rapidamente, né? Mas assim, para digerir, para mim é muito melhor o macarrão do que o arroz, né? O arroz, ele às vezes me deixa assim, com o estômago, sabe? Parece que está empanturrado, que não está legal durante muito tempo, né? Então, eu tenho que comer quantidades muito pequenas ou substituir o arroz por outro carboidrato, tipo batata ou tipo macarrão, né? Eu hoje em dia, não, como falei, não consumo tanto açúcar, né? No Brasil se consome muito açúcar, a gente vem para o Japão, a gente acaba desacostumando um pouco de comer açúcar. Eu já não gosto muito de coisa doce, eu prefiro coisa salgada, né? Apesar que eu adoro uma balinha, né? Essas coisas eu até gosto, mas eu
eu procuro aquelas que tem menos açúcar, né? Porque não é só por causa da doença, é também porque o meu próprio paladar mudou, né? Vivendo muito tempo no Japão. O café mesmo eu tomo preto, sem açúcar, hoje em dia. Coisa que eu nem pensava. No Brasil eu fazia aquele café bem forte, eu mesmo fazia café bem forte e bem doce, era normal. Então, a gente vai mudando os hábitos, né? E isso é ótimo. Bolo, essas coisas também, para mim, tem que ser com bem menos açúcar do que o brasileiro em geral gosta, né? E, na verdade, isso é muito bom, né? Dizem que, inclusive, essa coisa do açúcar, ela tem que ver com câncer também, dizem, né? Não sei até que ponto isso é verdade. Aí, outro ponto também que a gente pode falar é sobre câncer, né? Eu posso falar da minha experiência de câncer também em outro vídeo. Mas, por enquanto, estamos falando de insuficiência renal. E, então, dieta, né? Estamos falando sobre dieta. É, dentro dessas coisas do exame de sangue, você tem que ver o que você tem que controlar. Eu, por exemplo, como eu tenho esse problema do urim, né, do fósforo, é, alimentos de origem animal, né, principalmente carne, leite e derivados, né, principalmente queijo, adoro queijo. E é uma coisa que eu tenho que controlar muito, se puder até evitar, mas eu não consigo evitar, eu adoro queijo. Quem que não gosta de queijo, né? Então eu não posso comer assim, tem que ser, eu faço normalmente assim, essa semana eu como queijo, na semana que vem eu não como, né? Essa semana eu como carnes, na semana que vem eu não como, né? Então eu faço uma semana que eu me libero e uma semana que eu não me libero. Eu tento equilibrar mais ou menos isso, né? Então, principalmente, coisas de origem animal, derivados de leite e grãos tipo feijão, né? Adoro feijão também. Feijão, grão de bico, lentilha são coisas que eu adoro e que eu tenho que comer moderadamente, né? Mas eu faço em casa, congelo, então como um tempo, depois paro, como outro tempo, depois paro, né? Então, tem que ir regulando a minha dieta assim, né? E também as quantidades, né? Porque, como eu falo, é por causa do peso. Porque não, como eu falei, não só os líquidos, mas também os sólidos que você ingere acaba virando líquido dentro do seu organismo, né? Então, é controlar a quantidade de comida e controlar a quantidade de bebida, né? Eu procuro controlar mais ainda a comida para que eu não tenha que controlar tanto o líquido, né? Que eu acho muito importante eu beber água, eu beber às vezes até um refrigerante, né? Eu evito, não é bom tomar refrigerante, mas eu gosto de tomar um refrigerante, ou às vezes até uma coisa com gás, né? Mas normalmente é mais água, às vezes até de vez em quando um suquinho, né? Um café, eu gosto muito de café, apesar que eu também tenho que controlar o café por causa do problema do coração, né? Mas eu, pelo menos uma vez por dia, eu tenho que tomar café. E então, para não cortar essas coisas também, eu procuro controlar mais o peso da comida. Porque, assim, eu me peso praticamente todo dia, né? Eu tenho que preencher uma ficha que eu tenho que levar na clínica, eu tenho que tirar peso, tem que constar peso, temperatura e pressão de manhã e à noite, pelo menos, né? Então, todo dia de manhã tem que ir lá, pá. O peso, eu não vou dizer que eu me peso todo dia de manhã à noite, porque eu gosto de me pesar sem roupa, em primeiro lugar, né? Então, normalmente eu me peso na hora que eu vou tomar banho. Mas daí, mais ou menos, eu dou uma controlada, né? Que eu vou ver que hora que eu me pesei hoje, que hora que eu vou me pesar amanhã. Então, aí eu sei mais ou menos a média, né? Por exemplo, normalmente eu tomo banho de manhã, né? Por quê? Porque a hemodiálise é de manhã. Então, eu acordo antes das 6 da manhã, eu vou tomar meu banho,
né? Aí eu tenho que preparar tudo que eu vou levar, né? Então eu tenho que fazer as anotações, eu tenho que me trocar de roupa. Aí normalmente eu levo para hemodiálise, eu tenho que levar meu celular, eu tenho que levar o meu iPad, que eu gosto de. São 4 horas, né? Eu não gosto de ficar assistindo televisão muito japonesa, né? Porque lá tem televisão, né? Isso é uma coisa que eu vou falar também depois. Mas eu levo meu iPad porque eu fico fazendo meu joguinho, né? Eu ponho um joguinho lá no iPad e eu fico jogando para matar o tempo, essas 4 horas, né? E o celular que eu fico escutando música ou fico até ouvindo algum documentário no YouTube, né? Alguma coisa pelo celular. Então eu tenho que levar, eu levo essas coisas, aí eu levo bateria, né? Se acontecer algum problema de acabar a bateria lá dentro, então eu tenho uma bolsinha que eu carrego essas coisas, né? E tem que estar levando algumas coisas lá para a clínica, né? E como é, né, a hemodiálise, né? A gente tem, na hemodiálise aqui a gente normalmente não faz de hospital. O hospital são para atender pessoas, né? Essas são umas coisas que a maioria não sabe. Pessoas que estão internadas, que precisam fazer hemodiálise dentro do hospital. São pessoas que estão em internação. Quando eu estou internada no meu hospital, eu faço hemodiálise no hospital. Mas no dia a dia, eu tenho uma clínica, né? Que fica a 2 estações de trem daqui da minha casa. Normalmente tem muitas clínicas, as pessoas não têm ideia de quantas clínicas para hemodiálise tem espalhadas aqui no Japão. Tem bastante, né? O Japão tem uma estrutura ótima para atender esse tipo de coisa e vocês não têm ideia do número de pessoas que dependem disso, né? Tanto no Brasil como no Japão tem muita gente. No Brasil, às vezes, a pessoa está até quase morrendo ali, precisando fazer hemodiálise, às vezes não consegue uma vaga. Aqui a vaga é imediata, não tem essa não. Sempre você arruma uma clínica para você fazer. Então, a clínica onde eu vou fazer, ela tem assim, a sessão, eu faço, por exemplo, terça, quinta e sábado de manhã, né? Tem a minha turma de manhã e tem mais uma turma que entra à tarde, né? Que vai só terminar à noite, né? Então, são 2 turmas por dia. Então, no total são 4 turmas, né? A turma de terça, quinta e sábado de manhã, uma. Terça, quinta e sábado à tarde, 2, né? Aí, segunda, quarta e sexta de manhã, 3. Segunda, quarta e sexta à tarde, 4. São 4 turmas que existem dentro dessa clínica. 4 turmas. Essas 4 turmas, em média, são 20 e poucas pessoas por, por turma, né? Então, nós temos 20 vezes 4, já são 80 pessoas dentro dessa clínica. Porque eu sei, por exemplo, eu sei que tem essa minha clínica, eu faço hoje, eu já fiz em uma outra clínica que fica mais uma estação à frente, né? Que não é muito longe também, que é mais ou menos o mesmo patamar, mesma coisa, né? Então, nessa região aqui, deve ter outras, né? Se procurar, tem outras, mas que eu conheço são essas 2, e a média é essa, né? Então, dentro dessa clínica, você tem essas turmas que fazem, né? Dentro das clínicas tem médicos que fazem acompanhamento, né? E essa é uma clínica que eu vou, por exemplo, os médicos que atendem lá são todos ligados ao hospital São Mariana, que é o hospital onde eu faço os outros tratamentos de coração, de outras coisas lá, né? E que eu normalmente faço as minhas cirurgias lá, né? São todos médicos dali, eu já conheci até os médicos dessa clínica, do hospital mesmo, né? E tem o pessoal que faz, né? Que são os enfermeiros, né? Enfermeiros assistentes que ficam ali fazendo acompanhamento, que são os que aplicam as agulhas, que fazem a medição de pressão, que fazem acompanhamento
ver se os pacientes estão bem, vão circulando ali no meio dos pacientes para ver se está tudo bem. Todos são camas, tipo aquelas camas de hospital, né? No Brasil você vai ver, tudo aquelas coisas que você vê pela televisão, são tudo aquelas coisas parece aqueles leitos de carro, né? Parece um banco de carro. Aqui não, aqui são camas mesmo confortáveis, tá? Tem televisão, as camas tem aquecimento, né? Quando é época de frio, os colchões têm aquecimento, então é ligado na eletricidade para dar o aquecimento, né? É impressionante, né? A organização, a limpeza aqui é uma das coisas que me fez optar ficar no Japão. Todo mundo fala, por que você não voltou para o Brasil? Não cogitei nunca voltar para o Brasil, mesmo porque eu pagava meu roquém aqui, né? Isso é uma coisa muito importante também, né? Eu sempre tive meu roquém em dia, apesar que naquela época a gente não tinha Chacai Roquém, né? Não era obrigatório ter Chacai Roquém, a maioria das empresas não tinha Chacai Roquém, então eu tinha Kokumi Roquém, né? Mas eu sempre mantive Kokumi Roquém em dia, né? E uma das coisas que me fez optar aqui, eu falei, bom, no Brasil eu já não pago SUS há anos, falei assim, não tenho direito a nada lá no Brasil, vou ficar na dependência dos outros. Aqui já tinha pago, eu tinha coisas, eu consegui muitas coisas aqui no Japão, graças a Deus, graças aos japoneses mesmo, que correram para me ajudar, né? Isso é um papo para um outro vídeo, né? E tratamento aqui, né? É tranquilo. Para quem faz hemodiálise no Japão sabe como é tranquilo, né? Você sabe que você vai chegar e você vai, sabe, ficar numa boa dentro da clínica, que se acontecer alguma coisa você vai ser prontamente atendido, né? Eu tenho facilidade aqui, eu pego o trem, em 5 minutos eu tô lá na estação, a clínica é pertinho, né, da estação, 2 minutinhos da estação. E apesar do Japão ter essa coisa de terremoto, de neve, não sei o que, eu só não gosto de neve. Eu rezo para não nevar dia que eu for fazer para hemodiálise, porque realmente o trem normalmente a tendência é parar, né? E é difícil achar táxi, mas sempre se dá um jeito, né? Mas assim, as pessoas de mais idade, tem muita gente de idade que faz hemodiálise aqui, as pessoas com mais idade ou pessoas que têm dificuldade de locomoção, que andam de cadeira de rodas, essas coisas, aqui no Japão tem serviços que vão buscar, né, e vão levar de volta para casa, né? Também é uma das vantagens que tem aqui e que é muito importante dizer, né, e são coisas que a gente ver como é importante as pessoas pagarem os impostos, pagar os tributos, porque esses tributos é que vão dar essa possibilidade de quando você precisar, numa situação dessa, você ter esse apoio, né? Você ter esse serviço, porque esse serviço, ele tem todo, além de ter a parte particular, tem aquela parte que é financiada pelo governo. Isso só pode ser financiado pelo governo através dos impostos que a gente paga, né? E são assim, são carros, né? Ou vagonchas que são adaptadas para esse tipo de serviço, que são adequadas a esse tipo de serviço, né? Com pessoal treinado para fazer esse tipo de serviço. Então, você vê que são coisas diferenciais aqui no Japão. Infelizmente, eu não vou poder filmar dentro da minha clínica, né? Como é feito o serviço, as coisas. Eu poderia até pedir, mas eu acho desagradável. Normalmente acho difícil eles permitirem isso, né? Mas só para vocês terem uma ideia, né? Se eu ainda fosse mídia, essas coisas, oficial, eu até conseguiria, mas eu como paciente acho meio difícil conseguir isso, né? Mas eu posso dizer para vocês, eu fico 4 horas numa cama,
com todo o conforto. Se eu quiser, eu tenho televisão, né? Eu tenho a televisão ali que eu posso assistir, né? Eu posso ficar com meu fone de ouvido, usando meu celular, usando meu iPad, né? Então, é uma coisa muito tranquila aqui, né? Sem problema, sem estresse, né? É a única coisa que você tem que ficar tranquila para fazer isso. E você tem toda a assistência lá, né? O pessoal tá sempre ali circulando para ver se você tá bem, se a sua pressão tá ok, se você tá se sentindo bem. Eles falam qualquer coisa que você se sentir mal é para avisar, né? Então, eu acho que dá para ter uma ideia, para vocês terem uma ideia de como é a coisa aqui, né? E eu queria que, se vocês tivessem alguma dúvida, quiserem saber mais alguma coisa, comente aí, façam perguntas, eu terei o maior prazer em responder, né? Eu faço hemodiálise há muitos anos, né? Eu na verdade, eu comecei a fazer hemodiálise em 1999, finalzinho, não, na verdade foi começo de 2000, né? Ainda finalzinho de 99, ainda não tinha começado a fazer hemodiálise, foi no começo dos anos 2000. E depois, em 2005, eu fiz um transplante de rim. Meu pai me doou um rim dele. Inclusive, meu pai tinha 73 anos na época. Quando ele veio do Brasil para cá, o médico lá no Brasil falou que ele estava em perfeitas condições de saúde, mas que ele não ia poder doar, porque no Brasil você pode doar com até 65 anos, né? Chegando aqui no Japão, ele trouxe os exames dele lá no Brasil. Aí, chegando aqui no Japão, a gente conversou com o médico, falamos, né? Aí o médico lá disse que ele não ia poder doar, né? Aí o meu médico aqui falou, não, eu vou refazer os exames dele aqui, se ele realmente estiver em condições, eu faço. Ele falou para mim. Ele falou assim, para mim não tem problema nenhum se ele estiver em perfeitas condições. E meu pai, na época que ele me doou um rim, ele estava com 73 anos, né? Esse transplante, ele durou até 2013, ele durou 8 anos. E foi uma época muito boa para mim, eu me sentia muito bem nessa época, com os meus rins funcionando perfeito. Mesmo meu problema de coronário, meu problema de coração, eu não tive nem nada, praticamente nada durante esses anos todos que eu tive transplantada, que eu não tive que fazer hemodiálise. Mas desde o começo os médicos falavam para mim, né, que meu organismo é ferrado, né, tanta coisa que eu já tive, dá para ver como meu organismo é forte, né, na verdade. O médico falou assim, olha, seu organismo ele tem um índice de rejeição, né, ele tá tendo um índice de rejeição, mas tudo bem, vamos tentar controlar isso com remédio, né. Mas assim, essa pequena rejeição, com o passar dos anos, ela foi afetando realmente o transplante. E depois, em 2013, eu comecei a ter uma série de infecções urinárias, né? Infecção na bexiga. E na última que eu tive, uma muito forte mesmo, passei muito mal. Aí o médico falou assim, teu rim tá ferrado. Ele falou assim, né? Quando ele fez o exame, ele falou, seu rim já tá com 20% só de funcionamento, você vai ter que voltar para fazer hemodiálise. Não queria, mas não teve jeito. Então, desde 2013 eu voltei para fazer as hemodiálises de novo. Mas tudo bem, é um meio que a gente está vivo, né? Tem que dar graças a Deus. Tem gente, por exemplo, que fala assim, tem gente que faz em casa, né? Os médicos aqui não recomendam porque a tendência a ter uma infecção é muito grande, né? E principalmente no meu caso, os médicos falam, não, você é um paciente que tem que fazer hemodiálise com supervisão, você já tem muito problema, então a gente quer que você faça com supervisão, não tem jeito. Então, tô seguindo aí, fazendo as hemodiálises. Normalmente isso nunca me impediu de fazer minhas coisas, eu sempre fiz minhas coisas tranquilas, né? Só que de 3 anos pra cá, né, minha saúde piorou, por causa da história, tive câncer, tive um monte de estresse por causa
das doenças do meu pai, da minha mãe, no fim eles faleceram, né, afetou ainda mais a minha saúde, né, então a minha saúde ela deu uma declinada grande, principalmente a parte coronária, que é o que me pega mesmo, né, e agora essa época tá frio também, eu sinto bastante. Mas, nem por isso eu parei de fazer minhas coisas, eu tô aí com o canal no YouTube, tô com o blog, tô com o EP lançado, com planos para lançar outras músicas aí, que a gente precisa estudar para poder gravar, né. Então, para isso, tô aqui fazendo esse vídeo para vocês, falando um pouco da minha experiência aqui nessa parte renal. Se tiver alguma dúvida, escreve aí um comentário, pergunta, eu, dentro do possível, vou responder, né? Entre em contato aí comigo e me dá uma força aí, né? Eu dependo muito de vocês aí, me dá uma força aí. Tô fazendo esses vídeos pelo canal do YouTube, que eu preciso movimentar meu canal do YouTube, gente. Que apesar de eu já ter passado dos 1000 inscritos, eu ainda preciso de horas de visualizações, né? E ainda preciso de mais engajamento aí, mais likes, mais comentários, para que vá movimentando esse meu canal de YouTube, para o YouTube me reconhecer como um canal de interesse, para começar a monetizar esse canal, porque eu não ganho, por enquanto eu não estou ganhando nada fazendo esses vídeos aqui para vocês, né? E então eu preciso muito da ajuda de vocês aí, da força de vocês, porque como eu disse, eu tenho muitos planos ainda para fazer, eu quero dar continuidade nas minhas gravações, para isso eu preciso de grana, eu preciso de dinheiro, né? E eu preciso que, eu não estou pedindo nada, eu só estou pedindo para vocês dar like, né? Para quem não se inscreveu no canal aí, se inscreva, e comente, né? Isso aí não custa nada para vocês, não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo nada, eu estou pedindo apenas um pouco mais de engajamento aí nos vídeos que eu estou fazendo. E se gostou desse vídeo, vasculha aí outros vídeos aí no meu canal, né? Manda sua pergunta, manda sua dúvida, eu dentro do possível vou tentar atender a todo mundo. Ok, gente? Então é isso aí meu recado. Logo, logo eu volto com mais um vídeo aí para vocês. Tem muita coisa aí para mim falar com vocês, né? Falar do dia a dia aqui no Japão, falar sobre comunidade brasileira no Japão, falar sobre o meu trabalho, né? Como divulgadora de cultura brasileira aqui, com blog, com o podcast, com um monte de coisa aí, ok? Então conto com vocês, ok? Beijo, beijo, até o próximo vídeo.